Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 9, Combate, Episódio 60, Movimento e Posição. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons, 5ª edição, diz sobre as regras de movimento e posição, principalmente quando você estiver envolvido em um combate. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então, para você que está me ouvindo e não pode acompanhar a leitura no livro e, portanto, não pode abrir o livro na página 190, eu vou iniciar aqui a descrição das regras de movimento e posição do livro do jogador, ou Player's Handbook, do D&D 5ª edição. O livro então introduz o assunto descrevendo o seguinte: em combate, personagens e monstros estão em constante movimento, frequentemente usando movimento e posição para ganhar vantagem. No seu turno, no turno do seu personagem, você pode se mover uma distância igual ao seu deslocamento máximo. Pode usar o máximo ou o mínimo do seu deslocamento durante o seu turno, seguindo as regras a seguir. E claro, também pode ficar parado se não quiser se mover. Seu movimento pode incluir saltar, escalar e nadar. Esses diferentes modos de movimento podem ser combinados com caminhada ou podem constituir todo o seu movimento. E lembrando que no livro dos monstros do D&D também existem criaturas que têm outros tipos de movimento. Mas você aí, um personagem comum, para a aventura, tem esses 3 tipos que ele citou. Independente do tipo de movimento que você estiver usando, você deduz a distância de cada parte de seu movimento do seu deslocamento total, até você usá-lo por completo ou até você acabar de se mover. Então, resumindo, se você tem 9 metros para andar, você andou 1 metro, restam 8. Então é bem simples. E por fim, a seção Tipos Especiais de Movimento, no capítulo 8, fornece as particularidades para salto, escalada e natação. Então, aguarde episódio futuro. Se aprofundando no assunto, o próximo tópico se chama Quebrando seu movimento. Você pode quebrar seu movimento no seu turno, usando parte de seu deslocamento antes e depois de sua ação. Por exemplo, se você tem deslocamento de 9 metros, que é o padrão, você pode andar 3 metros, realizar uma ação, fazer um ataque, e então mover mais 6 metros, que é o que resta para poder completar os 9 metros. Essa regra é uma regra nova na 5ª edição, porque nas edições passadas até a 4ª não existia essa possibilidade de quebrar movimento. O que eu acho particularmente muito bom, porque deixa o jogo mais tático e permite que o movimento tenha um peso maior também. E como é que funciona então? Se mover entre ataques, que seria um tipo de ação. Se você realiza uma ação que inclua mais de um ataque com arma, você pode quebrar seu movimento ainda mais ao se mover entre seus ataques. Por exemplo, um guerreiro que pode realizar 2 ataques com a característica de classe ataque extra, e se ele tem o deslocamento de 7,5 metros, ele pode se mover 3 metros, realizar um ataque, se mover 4,5 metros e então atacar de novo. E se você está pensando que isso só poderia ser feito com guerreiros, está enganado. Imagine que se o seu personagem tem 2 armas leves no início, no primeiro nível, logo que ele foi criado, ele pode usar a ação bônus dele para poder fazer um ataque extra, Então, nada impede dele poder andar, atacar e continuar atacando com essa ação bônus com a outra arma. E para fechar esse tópico de como quebrar o seu movimento, nós temos um outro assunto que é usando deslocamentos diferentes. Se você tem mais de um tipo de deslocamento,
como seu deslocamento de caminhada e seu deslocamento de voo, se você tiver, por exemplo, uma magia, vai imaginar, né? Você pode intercalá-los durante seu deslocamento. Toda vez que você fizer essa troca, subtrai a distância que você já percorreu do novo deslocamento. O resultado determina o quanto você ainda pode se deslocar. Se o resultado for 0 ou menor, você não pode usar outro deslocamento durante esse movimento. Meio confuso? Vamos por exemplo. Se seu deslocamento de caminhada for 9 metros e de voo for 18 metros, por conta de uma magia de voo que o mago lançou em você, você poderia voar 6 metros, depois caminhar 3 metros e então saltar no ar e voar outros 9 metros. Eu quero completar aqui com outro exemplo. Entre andar no chão, caminhar e voar, você tem 9 metros e 18 metros, então você pode voar uma distância maior. Só que o seu limite é 18 metros de voo. Se você estiver voando, você vai conseguir voar 18 metros. Mas você fala assim, peraí, eu quero também andar antes de começar a voar. Só que o seu movimento de caminhada está limitado a 9 metros. Então você poderia andar 9 metros, todo o movimento de caminhada possível. Depois você resolve voar. Só que você já se deslocou 9 metros. E quanto é que falta para você voar? Mais 9 metros, completando os 18 metros. Ah, e se eu voei, por exemplo, 9 metros? Quando você chegar no chão, você não pode se deslocar caminhando, porque você já se deslocou 9 metros. Ah, e se você voou apenas 8 metros? A hora que você pousar, você vai poder andar mais 1 metro. Acho que agora ficou claro, certo? Continuando, nós temos uma outra regra sobre terreno difícil. O que significa isso? Um combate raramente ocorre em salas vazias ou planícies inexpressivas. Cavernas com pedras espalhadas, florestas sufocadas por arbustos, escadarias traiçoeiras, a ambientação de uma luta típica contém terreno difícil. Cada 1,5 metro de movimento, quadradinho ali no tabuleiro, ou 5 pés, em um terreno difícil custa 1,5 metro adicional. Essa regra é válida mesmo se houver múltiplos obstáculos em um espaço contado como terreno difícil. Basicamente, ou é terreno difícil ou não é terreno difícil. Mobílias baixas, escombros, vegetação rasteira, escadas íngremes, neve, pântanos rasos são exemplos de terreno difícil. Um espaço ocupado por outra criatura, seja hostil ou não, também conta como terreno difícil. Então, se você está passando pelo lado, por cima do seu companheiro, a gente fala por cima porque quando a gente está jogando, às vezes, no tabuleiro, usando um grid de batalha, você começa a contar ali com a sua miniatura quantos quadradinhos ele anda. E aí, às vezes, você tem que passar por cima do seu amiguinho, né? Então, eu falo por cima. Então, nesse caso, o seu amigo, o seu colega, conta como terreno difícil. Então, você tem que contar 1,5 metro, um quadradinho a mais para poder passar para o outro lado. E se você tiver, por exemplo, vamos supor que você tem 6 quadradinhos para andar, que equivale a 30 pés, que equivale a 9 metros. Então vamos supor que você andou 4 quadradinhos, você tem ainda 2 para andar, certo? E tem um amigo na sua frente, ele está num corredor e você tem que passar por cima dele ou passar por ele para poder chegar na frente dele e parar. Só que nesse caso, você só tem 2 quadradinhos. Então o que você poderia fazer no máximo é parar em cima dele. Você não consegue passar por ele porque falta mais movimento. Faltariam 3 quadradinhos, 2 contando no local que ele se encontra e mais 1 para chegar na frente dele. Então não se esqueçam de considerar isso, porque às vezes 1,5 metro a mais para frente, para trás, é a diferença entre pegar uma cobertura, ficar atrás de um amigo que te dá cobertura, ficar atrás de uma parede que também pode te dar cobertura, ou até às vezes sair da linha de visão de um inimigo ou de uma magia. O que mais nós temos aqui? Estar caído. Combatentes frequentemente encontram-se jogados no chão, seja porque foram derrubados ou porque se jogaram no chão. Você também pode se jogar no chão. E por que isso seria interessante? Porque pessoas que querem fazer um ataque à distância numa pessoa, em alguém que esteja no chão, vai ter desvantagem, é mais difícil de acertar. Isso se o atacante não estiver ali do lado da criatura, né? Continuando. No jogo, eles são considerados caídos. Tem a condição de caído. E essas condições eu vou descrever no apêndice A, né, detalhadamente, em episódios futuros, lá no final do livro. Então, você pode jogar-se no chão sem usar qualquer deslocamento seu. Bum, cai no chão. Fui pro chão. Não gasta movimento. Só que levantar-se exige maior esforço e fazê-lo custa metade do seu deslocamento. Então, por exemplo, se o seu deslocamento é de 9 metros,
você precisa gastar 4,5 metros, ou seja, metade, para se levantar. Você não pode se levantar se não possuir deslocamento suficiente sobrando ou se seu deslocamento for 0. Então vamos lá. Você tem 9 metros, você andou 4,5 metros, se jogou no chão, aí você falou assim, mudei de ideia, quero voltar a ficar em pé. Você ainda tem 4,5 metros restantes. Então você pode se levantar, mas não pode mais andar porque você esgotou seu deslocamento. Agora, dos 9 metros, você resolveu andar 6. E aí você se jogou no chão. Com 3 metros restantes, você não consegue se levantar. Não é, lembrando, que se levantar gasta metade do seu deslocamento total e não metade do deslocamento que está restando, beleza? Agora, se você quiser, você não precisa se levantar para se mover, para se deslocar. Você pode se rastejar. Ou, numa situação mágica, você pode ser teletransportado, o que seria um pouco mais difícil de acontecer. Então, se você escolher se rastejar, a cada 1,5 metro de movimento, né, um quadradinho, enquanto estiver deitado, custa 1,5 metro adicional. Como se você tivesse na mesma regra ali do terreno difícil. Agora, rastejar-se 1,5 metro em terreno difícil, né, combinando as duas regras, por exemplo, custaria 4,5 metros de deslocamento. Por quê? Você vai gastar 1,5 metro para se deslocar, para poder ativar o movimento, só que você está rastejando, então você gasta outros 1,5 metro, e aí, como é terreno difícil, outro 1,5 metro, somando 4,5 metros. Então, se você de repente começou seu turno no chão, deitado no chão, caído, e você está em cima de detritos, ou de folhagem, ou de galhos de árvore, em cima de um terreno difícil, e você começa a querer se rastejar, com 9 metros, você vai conseguir se rastejar no máximo 2 quadradinhos num tabuleiro, o que equivaleria ali, se você tivesse uma situação normal em pé, a 3 metros. Então, te custou 3 vezes mais caro. Então, seu deslocamento, né, te custou 3 vezes mais. Certinho? Vamos lá. Próxima regra de movimento se chama movendo-se próximo de outras criaturas. Isso aqui é importante, hein? Você pode se mover através do espaço ocupado por criaturas não hostis. Lembrando que vai contar como terreno difícil. Por outro lado, você pode se mover pelo espaço de criaturas hostis apenas se essa criatura for 2 categorias de tamanho maiores ou menores que você. E lembre-se que o espaço ocupado por outra criatura é considerado terreno difícil para você, independente do tamanho. Vamos para um exemplo que o livro não tem, mas eu vou trazer um para vocês aqui. Se você é um halfling ou um gnomo, você tem vantagem nesse tipo de movimento. Por quê? 2 categorias maior do que um halfling ou um gnomo é uma criatura grande, porque o halfling e o gnomo são pequenos. Nós temos ali humanos, elfos, meio-elfos, tieflings do tamanho médio, anão, tamanho médio, e aí você tem, por exemplo, um ogro, que é tamanho grande. Então, um halfling ou um gnomo, eles conseguem passar por um ogro, porque, teoricamente, eles estão passando ali por baixo das pernas, embaixo, ele não está conseguindo, né, segurar, impedir o movimento dessas criaturas. Só que vai contar como terreno difícil. No caso de um humano e outras criaturas de tamanho médio, você teria que estar diante de um gigante, de uma criatura do tamanho huge, para você poder fazer isso. Então, quando você for montar seu personagem, às vezes você é um ladino que quer se posicionar atrás do inimigo para poder atacar com vantagem e causar um sneak attack, enfim. Ou você é um monge, se posicionamento estratégico no tabuleiro é importante para você, considere então criar um personagem com tamanho small, pequeno, porque isso vai fazer bastante diferença para você. Continuando aqui. Seja uma criatura amiga ou inimiga, você não pode voluntariamente terminar seu deslocamento no espaço dela. Então você não pode parar ali. Eu acho que essa regra ela pode ser um pouco questionada, porque o problema é de você usar isso durante o combate quando você está usando o grid. Não dá para você colocar 2 ogros um em cima do outro, ou 2 humanos. Mas vamos pegar o exemplo do humano. O humano, em cima de um tabuleiro, está em cima de um quadradinho, né? Se você tiver um marcador, uma miniatura, e aquele quadradinho tem 1,5 metro por 1,5 metro. 5 pés por 5 pés. E se você for analisar bem, você consegue colocar até 4 pessoas em pé ali, dentro dessa área de 2,25 metros quadrados. Só que numa situação de combate, onde você tem que ter espaço para poder agir, para poder se movimentar, enfim, não faria sentido você permitir que todas as criaturas vão se empilhando ali. Então é por isso que ele já, no livro, já deixa que essa regra de você não poder parar voluntariamente, né,
em cima de um espaço de outra criatura, sendo amiga ou inimiga. Então, eu acho que vale a pena conversar com o mestre, porque dependendo da situação, é possível sim. Claro, aplique desvantagem para os testes pelo fato de estar todo mundo apertado ali, ok? E por fim, se você abandonar o alcance de uma criatura hostil durante o seu deslocamento, você provoca um ataque de oportunidade, como explicado mais à frente nesse capítulo, mas que eu vou falar em episódios futuros. Só uma coisa, né? O que é abandonar o alcance da criatura? Toda criatura tem um alcance. O alcance padrão é de 5 pés, ou seja, 1,5 metro. Então qualquer criatura que estiver a 1,5 metro de você, e no mapa isso representa uma criatura no quadradinho adjacente, você pode realizar um ataque. O seu alcance é representado por todos os quadradinhos em volta do seu personagem. Esse é o padrão. Armas podem aumentar esse alcance, o tamanho da criatura pode aumentar esse alcance. E eu não estou falando do alcance de magias, apenas de ataques corpo a corpo. Então, se o seu personagem, ou até o inimigo, se o inimigo estiver próximo de você, abandonar esse alcance no qual você pode fazer um ataque, nesse exato momento, naquele momento de sair o personagem daquela posição, ele provoca um ataque de oportunidade. Tudo bem? Então é o movimento consciente da criatura que vai causar um ataque de oportunidade. Depois eu falo mais sobre isso em episódios futuros. Vamos lá. Nós temos também movimento de voo. Criaturas que voam desfrutam de muitos benefícios de mobilidade, mas também têm que lidar com o risco de queda. Se uma criatura que voa for derrubada, tiver seu deslocamento reduzido a 0 ou for impedida de se mover, a criatura cai. Claro, né? A não ser que tenha a habilidade de planar ou esteja sendo mantida suspensa por magia, como a magia voo. Gente, não preciso nem falar, né? Se você resolveu voar e se por algum motivo você perder a habilidade de voo ou for nocauteado lá em cima, você vai cair. Então, tome cuidado. Antes de eu apresentar o próximo tópico, tem um box de informação ainda sobre o movimento, que é interagindo com os objetos à sua volta. Isso aqui é bastante importante para poder te dar uma noção do que o seu personagem pode fazer em conjunto com o movimento e a ação dele. Então, esse box traz alguns exemplos, e são vários, eu vou ler todos aqui para vocês. Sacar ou guardar uma espada, então isso você pode fazer em conjunto com o seu movimento e ação. Abrir ou fechar uma porta. Retirar uma poção de sua mochila, então repare que é apenas pegar uma poção e não tomar ela. Pegar um machado do chão, pegar uma bugiganga de uma mesa, remover um anel do seu dedo, pôr alguma comida em sua boca, cravar um estandarte no chão, tirar algumas moedas da algibeira de seu cinto, beber todo o conteúdo de um frasco. Então aqui nesse caso, se você já tinha pego a poção, agora uma vez segurando ela na mão, você pode beber. Baixar ou levantar uma alavanca, puxar uma tocha de um suporte, pegar um livro de uma prateleira ao seu alcance, apagar uma pequena fogueira, colocar uma máscara, remover o capuz de um manto de sua cabeça, colocar sua orelha na porta, chutar uma pequena pedra, girar a chave em uma fechadura, tocar o piso com uma haste de 3 metros, sei lá, para poder procurar a armadilha, e pegar um item de outro personagem. Esses são alguns exemplos, e reparem que o livro não vai deixar claro exatamente todo e qualquer tipo de ação ou movimento que você pode fazer em conjunto com outras coisas. Quem tem que definir isso é o mestre, e se o mestre quiser ser democrático, ele pode discutir com os jogadores se aquilo lá vai gastar um movimento, se ele pode fazer em conjunto com o movimento, se vai gastar uma ação, ou se pode fazer em conjunto com uma ação. E lembrando, eu não vejo o problema dos personagens puxarem a sardinha pro lado deles, que é o que vai acontecer geralmente. Ah, mestre, eu quero aqui fazer isso, bater com um pedaço de pau ali, quero pegar uma poção aqui, fazer outra coisa lá. Você fala, ó, pera um pouquinho. Você pode fazer uma coisa junto com o movimento, uma outra coisa junto com a ação. Ou uma coisa com os dois ao mesmo tempo. Você pode ajustar a regra da forma que você achar melhor. Só que aí você não vai se esquecer, mestre, de que quando um inimigo, uma criatura inimiga, tiver no turno dela, ela também vai poder fazer a mesma coisa. Porque senão fica desequilibrado o jogo. Se um jogador pode fazer várias coisas, eu quero fazer aqui 4 coisas. Eu não deixaria, porque fica parecendo aquela brincadeira de polícia e ladrão meio sem regra. Eu quero fazer 300 coisas e meu turno não acaba nunca.
Agora, mesmo assim, se você achar que vale a pena deixar o jogador fazer aquelas duas coisinhas que ele queria, quando tiver ali um orc chefe na frente deles querendo fazer duas coisinhas que ele tá a fim de fazer, aplica a mesma regra, certo? Saindo do box e voltando aqui para a coluna do livro, nós temos tamanho de criatura. Cada criatura precisa de espaços diferentes por conta de seu tamanho. A tabela, a categoria de tamanho, mostra quanto espaço uma criatura de um tamanho particular ocupa em combate. Já vou falar ela para vocês aqui. Objetos, algumas vezes, usam as mesmas categorias de tamanho. Ou seja, você tem lá um gigante vestindo uma armadura gigante com uma espada gigante. Tudo é do mesmo tamanho, proporcionalmente para ele. É isso que ele quis dizer aqui. Então, o que essa tabela de categoria de tamanho tem? Nós temos os tamanhos, os tipos de tamanho e o espaço que ele ocupa, em metros ou em pés. Então, o primeiro tamanho descrito é o tamanho miúdo, tiny, que geralmente é um gato. Ele vai ocupar 75 centímetros, ou 0,75 metros, por 0,75 metros. Então, imagina que ali no tabuleiro tem um quadradinho, certo? Se você dividir esse quadrado em 4 partes, riscando ele no meio, na vertical e depois na horizontal, você vai ter 4 quadradinhos menores de tamanho miúdo, que basicamente é 2 pés e meio por 2 pés e meio. Já os tamanhos pequeno e médio ocupam o mesmo espaço, ou seja, 1,5 metro por 1,5 metro, que é o próprio quadradinho do tabuleiro, também representado por 5 pés por 5 pés. O próximo tamanho maior é grande, onde os ogros geralmente se encontram e outras criaturas grandes, cavalo. Ele vai ocupar o dobro das dimensões do espaço médio ou pequeno, o que equivale a 4 quadradinhos. Ou em pés, isso daria 10 por 10. Acima de grande nós temos enorme, huge, que é um quadradinho a mais. São 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. 4,5 metros por 4,5 metros. 15 pés por 15 pés. E acima de enorme nós temos o imenso, que é gargantuan. Um quadradinho a mais, 6 metros por 6 metros ou até maior. Isso equivale a 20 pés por 20 pés, no mínimo. Para poder entender melhor a importância do espaço, saiba que esse espaço que a criatura está ocupando ali na área, durante um combate, não é necessariamente uma expressão das suas dimensões físicas. Uma típica criatura média, por exemplo, não possui 1,5 metro de largura, mas ela controla um espaço desse tamanho. Se um hobgoblin médio permanecer parado em uma porta de 1,5 metro de largura, outras criaturas não poderão passar por ele, a não ser que ele permita. Então, porque ele está controlando aquela área. E o espaço de uma criatura também reflete a área que ela precisa para lutar efetivamente. Por essa razão, há um limite no número de criaturas que podem cercar outra criatura em combate. Ou seja, imagina que você tem uma criatura ocupando um quadradinho. Vamos pegar esse hobgoblin aqui. Quantos quadradinhos nós temos em volta? Nós temos 3 em cima, 3 embaixo e mais 2, um de cada lado. Então isso soma 8 quadrados. E quanto maior for a criatura, mais quadradinhos em volta terão para que mais pessoas possam acabar ali chegando perto dela. E repare que se você tiver uma criatura grande, né, além de ela ter essa desvantagem de várias criaturas pequenas conseguirem cercar ela, ela ainda também tem a desvantagem de não conseguir cercar os outros com eficiência. Por exemplo, vamos pegar ali o hobgoblin do exemplo. Esse hobgoblin vai conseguir ter, no máximo, ali uns 4 gigantes em volta dele, porque como eles ocupam uma área muito maior no tabuleiro, não dá para colocar vários em volta desse hobgoblin. Se bem que se tiver 4 gigantes em volta dele, não vai fazer muita diferença. Tá ferrado do mesmo jeito, ou até mais do que 8 humanos, né? O livro também traz outros exemplos aqui, ó. Se 5 criaturas grandes, tipo ogro, cercarem uma criatura média ou menor, haverá pouco espaço para todos na sala. Por outro lado, até 20 criaturas médias podem cercar uma criatura imensa, como por exemplo um dragão. Então, ser grande nem sempre vai ser uma vantagem. E falando em tamanho, existe mais uma regra, que é a regra de espremendo-se em espaços menores. Principalmente para quem for maior, vai usar com mais frequência essa regra. Uma criatura pode se espremer para passar em um espaço grande o suficiente para uma criatura uma categoria menor que ela. Assim, uma criatura grande pode se apertar através de uma passagem de apenas 1,5 metro, né, 5 pés, um quadradinho, de largura. Entretanto, se estiver passando por um espaço apertado, uma criatura deve gastar 1,5 metro adicional
para cada 1,5 metro que se mova e ela tem desvantagem nas jogadas de ataque e testes de destreza. Então, andar se espremendo é um problema. E se você não achava isso pior, ainda as jogadas de ataque contra ela têm vantagem enquanto ela estiver em um espaço menor. Por quê? Porque ela está ali com dificuldade em se defender e é muito mais fácil alguém chegar ali e acertar ela causando um dano ou machucando. Se vocês quiserem ver uma cena disso sendo observado, umas semanas atrás eu fiz uma live do preparo da aventura Storm King's Thunder no Roll20, na ferramenta do Roll20, e aí eu tava lá dentro da caverna do Gotejante, onde tem goblins e ogros, e tem um canto da caverna que tem esses corredores de 1,5 metro, né, corredores apertados. E o ogro, ele até pode andar por lá, apesar de ele ocupar o dobro desse espaço. Só que ele tem que se espremer, e aí ele vai ficar com essa desvantagem nos testes de ataque, nos testes de destreza, e se alguém atacar ele vai ter vantagem para poder acertar. Então é complicado ser grande em espaços pequenos. É possível se espremer, mas é problemático. Quer fugir de uma criatura muito grande? Se intoca. É exatamente o que as criaturas no nosso mundo fazem quando elas são pequenas. E para fechar esse cast, eu vou ler aqui um box, uma caixinha de texto, que traz uma variante de regra chamada Jogando na Matriz de Combate, ou Jogando num Grid de Batalha. Se você prefere realizar um combate usando uma matriz, um grid de combate, miniaturas ou outros marcadores, use essas regras. Quadrados. Cada quadrado da matriz, do grid de combate, tem 1,5 metro de lado, ou seja, 5 pés. Sobre o deslocamento, em vez de mover metro por metro, mova quadrado por quadrado. Isso significa que você usa seu deslocamento de segmento de 1,5 metro. Você vai andar de 1,5 metro em 1,5 metro e não de 1 metro em 1 metro. Ou seja, 5 pés em 5 pés. É fácil. Basta você transformar seu deslocamento em metros para quadrados, dividindo o valor por 1,5 metro. Por exemplo, um deslocamento de 9 metros se transforma em 6 quadrados. E se você está jogando o jogo com a nomenclatura norte-americana, que não usa metros, mas usa pés, fica mais fácil ainda porque se você anda um quadrado, você está andando 5 pés. Então basta você pegar o seu deslocamento e dividir por 5. Então quem anda 30 pés, dividido por 5, anda 6 quadrados. E se você usar esse grid de combate com frequência, considere escrever seu deslocamento em quadrados na ficha do personagem. Ou coloca ali do lado também, que funciona. E se você gosta de usar mesa virtual assim como eu uso, você pode inclusive configurar a sua mesa virtual para quadrado, para grid com hexágonos, que também tem regra para você poder usar hexágonos aqui no livro, incluindo o deslocamento na diagonal, se vai contar como um quadrado ou se vai contar como 1,5 quadrado para cada 2, enfim, tem outras regras de deslocamento em grid nessas ferramentas digitais. Que mais? Entrando em um quadrado. Para entrar em um quadrado, você deve ter pelo menos um quadrado restante no seu deslocamento, mesmo que esse quadrado for diagonalmente adjacente ao seu. A regra para movimento diagonal sacrifica o realismo pelo bem do jogo fluido. O Guia do Mestre fornece diretrizes para usar essa abordagem mais realista. É o seguinte, até a terceira edição, o movimento no grid diagonal contava assim, o primeiro movimento conta 1 quadrado, só que o segundo conta 2. Aí o terceiro conta 1, o quarto conta 2 novamente. Por que ele fazia isso? Porque senão você acaba deformando o espaço. E aí aquele movimento na diagonal parece que você está andando muito mais. E quando você faz essa quebra de 1, 2, 1, 2, você está fazendo o movimento diagonal ficar um pouco mais curto, o que dá mais realismo. E essa regra, existe nesse livro do mestre, no Dungeon Master Guide, o Guia do Mestre, e também em mesas virtuais, como por exemplo o Roll20, o Roll20, onde você pode setar, configurar que tipo de matemática que o mapa que você vai usar para sua aventura vai apresentar para os jogadores durante esse movimento. E mais, ainda nessa parte de entrando em um quadrado. Se um quadrado custar movimento adicional, como por exemplo quando você entrou ali num terreno difícil, você deve ter movimento restante para entrar nele. Então, por exemplo, você deve ter pelo menos 2 quadrados de movimento sobrando para poder entrar em um quadrado de terreno difícil. E as quinas? Quina de parede, por exemplo. Movimentos diagonais não podem passar através de quinas de paredes. Árvores grandes ou outras características de terreno que preenchem aquele espaço.
Então acho que fica mais fácil. Tem ali uma paredinha, você tem que contornar pelo lado. E por fim, os alcances. Para determinar o alcance entre duas coisas em uma matriz no grid de batalha, sejam criaturas ou objetos, comece a contar a partir do quadrado adjacente de um deles e pare de contar no espaço do outro. Conte o caminho mais curto. Então, basicamente, é como se você estivesse usando uma régua. Isso é simples. Só que você não vai contar em cima, você não conta assim, 1 em cima do personagem. Não. O número 1 é do lado, é adjacente, é o primeiro quadrado saindo dele. Mesma coisa, mais uma vez, pessoal. As mesas virtuais possuem régua que podem calcular essa distância com muito mais facilidade para você. Então eu sugiro, mesmo que você esteja jogando presencialmente, nada impede de você ter uma ferramenta dessa aberta para te auxiliar, às vezes até com uma regra, às vezes até só para você ver como é que, de repente, 2 tokens vão se enxergar. Vale a pena você usar para pelo menos aprender como é que funciona e você aí aplicar esse conhecimento na sua mesa presencial com mapa de verdade, com miniaturas ali físicas de verdade na sua frente. E assim, eu finalizo mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, não se esqueça de compartilhar com amigos, amigas, mestres e mestras esse episódio. Continue essa discussão no post. Então deixe lá seu comentário, faça perguntas ou escreva da forma que você costuma usar essa regra na sua mesa para poder compartilhar. E eu queria aqui trazer uma novidade para vocês antes de anunciar o que terá no próximo episódio, que é o seguinte: eu não sei se você já tem a cópia dos 3 livros, os Core Rulebooks, os livros principais do D&D 5e, que é o livro do jogador, o guia do mestre e o livro dos monstros. Se você não tem, eu tenho então essa novidade para você. A Amazon está trazendo um gift set, que é o quê? É um conjunto desses 3 livros, já com as erratas corrigidas, ou seja, uma nova impressão. Ele vem num case super lindo para você poder guardar os 3 livros dentro. E além disso, vem o escudo do mestre junto. Quanto que está custando isso hoje na Amazon? É caro, pessoal. Mais de R$650. Tem que ver o preço, porque no momento dessa gravação, o preço pode estar um, e quando você estiver ouvindo, o preço pode estar outro. Mas, olha só que interessante. O D&D é o primeiro RPG do mundo que vai fazer 45 anos em 2019. Se você não sabia, quase todo jogo hoje, digital ou até de tabuleiro, possui algum elemento de RPG. O que a gente vê hoje nos jogos digitais e em alguns board games só existem porque o D&D foi criado há 45 anos atrás. Além disso, o D&D está na 5ª edição. Ou seja, ele foi aprimorado ao longo desses 45 anos. É uma versão super sólida. Eu até considero o D&D 5e a versão definitiva do sistema. Não ouvi ninguém cogitar uma nova edição até agora. Não tem por que ficar trocando edição se o sistema está redondinho. E se você não achar que isso é suficiente para você adquirir uma cópia, no link da Amazon no nosso post, saiba que você, ao comprar o livro, vai sustentar o hobby. Você vai sustentar a empresa que publica aventura, que fabrica miniatura, que agora está fazendo jogo de tabuleiro, está fazendo jogo digital, tudo no universo D&D. Mas eu entendo que é um valor caro. Mas você também pode pensar o seguinte: é um preço de um celular. É um preço de um celular mais ou menos no Brasil, né? Só que ao invés desse celular mais ou menos você jogar fora daqui, 3 anos no máximo, ele vai durar a vida inteira. E esse livro, esses 3 livros, esse kit, ele é um kit de colecionador. Ele não vai ficar sendo vendido para sempre. Então você pode ser uma das poucas pessoas no Brasil com uma cópia enquanto está sendo vendido. E, por se tratar de uma edição limitada, ela poderá valer muito, muito no futuro se um dia ainda você tiver coragem de vender isso. Senão, você coloca na sua estante e você vai ter esses 3 livros da edição mais foda do RPG mais famoso do mundo na sua casa. Infelizmente, no Brasil, a gente paga caro por isso, porque a gente tem que converter a nossa moeda. Mas, sinceramente, a gente faz isso com qualquer coisa que a gente compra hoje. Até a nossa gasolina é em dólar. Celular também é em dólar. O livro não vai ser diferente. Então, a minha sugestão é: acesse o nosso post desse episódio, desça um pouquinho e lá você vai encontrar o link do Dungeons & Dragons Core Rulebook Gift Set na Amazon.com.br.
É um link de afiliado e você ainda vai ajudar o projeto RPG Next, tá bom? E, para finalizar, não perca o próximo episódio, onde irei abordar as regras, as ações em combate, tudo o que você pode fazer com a sua ação em um combate. Beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui, um abraço e até o próximo episódio.